que eu esqueci. Tu estás no computador, certo? Sim, eu tô. Tá vendo esses 3 pontinhos que estão ali na parte de baixo do Google Meet? Três pontinhos. Do lado de onde desliga ali o. Tu estás no computador, vai estar do lado de onde tu desliga ali o Google Meet. Já vi. Tá, Já? mesmo antes do coisa que desliga. Exatamente. Então, se tu puderes, clica nesses 3 pontinhos, depois clica em alterar esquema Sim, e depois destaque. destaque. Isso. Tu também podes, para melhorar ainda mais a visualização, segurar a tecla Ctrl, Ctrl ali do teclado, e ficar apertando menos. Segura Quantos Ctrl. menos? Para diminuir o zoom, né? Daí fica melhor para ver também. Também pode dar 2 cliques na tela, fica em tela cheia. Agora sim, agora a gente pode continuar. Ok. Função afim, muito bem. Bem, essa função afim, como eu te falei, ela tem muitos nomes. E tudo que aparece com muita frequência tem muitos nomes, né? Então ela tem muitos nomes justamente por isso, porque ela aparece o tempo todo na matemática. Se tu souberes resolver ela, tu sabe resolver 90% dos problemas que tu precisa para a tua vida. Agora, pro exame, né, eu diria que 50% dos problemas, tá bom? Então, mas de toda forma, né, muito relevante. Vamos visualizar essa situação aqui, só não estranhe esse símbolo aqui, que é o reais do Brasil, é o dinheiro do Brasil esse. Sim. Tá. Então, nessa cidade, né, o valor da bandeirada era R$ 4,10, vamos dizer assim. E cada quilômetro rodado custa 250. Ou seja, ele está querendo aqui criar uma equação que descreve o preço que você vai pagar pelo seu processo ali, né, de corrida no táxi. Ok? É isso. Então, ele está nos dizer aqui que o preço, P, vai ser igual a 4,10 mais 2,50 vezes x, onde o x é a distância percorrida. Sim. Então, por exemplo, se você percorrer 2 quilômetros, você vai ter 2,50 vezes 2. 2,50 vezes 2 é 5. Daí daqui você vai ter 5 mais 4,10, você vai pagar 9,10. O preço vai ser 9,10 por uma corrida de 2 quilômetros. Ok? Então veja que, obviamente, o preço P depende do valor do X, né? Quanto mais eu ando de táxi, mais eu pago, certo? E percebe outra coisa, essa relação, ela é linear, ela é constante, homogênea. Porque, por exemplo, esse X, ele poderia estar ao quadrado. Então, se tu andasse 2 quilômetros, ia multiplicar por 4. E assim vai, entendeu? Mas não é o caso, é muito mais simples, né? É simplesmente X. Poderia ser um monte de outras situações. Poderia estar numa raiz quadrada, poderia estar dentro de um exponencial, de um logaritmo, né? Poderia estar dentro de um seno esse X. Mas é uma situação muito simples, onde o X simplesmente multiplica aqui o valor de cada quilômetro rodado, tá bom? Que bom, que bom. Vamos ver essa segunda situação, então, uma situação parecida. Tem uma caixa de água com 1.000 litros e ela estava cheia e percebeu-se um vazamento de 6 litros por hora. Cada hora que passa, diminui 1 litro da caixa. Desculpa, diminui 6 litros da caixa. E então eles quiseram criar uma equação que descreve o quê? Que descreve a quantidade de água que está na caixa, depois de determinado tempo, ok? E qual que é essa equação, né? É essa aqui, 1.000 menos 6t, onde 1.000 era a quantidade inicial de caixa, ou seja, aquele valor fixo inicial que não muda, da mesma forma que nós tínhamos um valor fixo inicial que não muda lá na questão do preço do táxi, né? Aqui nós também temos esse valor fixo que não muda, menos 6t, onde esse menos 6 tem a ver com que se perde 6 litros por hora. Então, por exemplo, se você tem um vazamento de 10 horas, menos 60, ok? Percebendo bem? Sim. Ah, que bom. Então, logo, logo vou te pedir para fazer umas contas, hein? Ok. Bem, a ideia é essa. Então, quando tu tiveres umas situações como essa, tu tens o que a gente chama de função afim. Ou equação de primeiro grau.
ou equação da reta, e por aí vai, tem trocentos nomes. Isso mesmo. Mas, de modo geral, ela tem esse padrão. Olha só que padrão bonitinho. É o padrão mais simples que tu vai ter na matemática, tá? Para equações. AX mais B. Então, o teu f de x, a tua função f de função que depende de x, ela é basicamente ax mais b, ou seja, um número, que aqui está representado pela letra A, um número que tu multiplicas o x, mais um outro número solto, fixo. Né? Por exemplo, nos nossos casos lá, esse número fixo era a quantidade inicial de água na caixa. Ou, no outro caso, era a quantidade inicial que tu pagas para entrar no táxi só. 4,10. Sabe que quando eu tinha a tua idade, assim, eu era um pouco mais novo, eu fui pegar um táxi uma vez e eu entrei no táxi, disse onde eu queria ir, e daí, depois, né, ele simplesmente ligou ali a chave do carro, ele nem chegou a se mexer, e eu perguntei assim, você aceita cartão? Ele falou, não. Daí eu não tinha como pagar e eu queria sair, né? Ah, então não tenho como pagar, não vou, desculpa. Daí o cara disse que eu tinha que pagar essa taxa aqui. Eu era obrigado a pagar essa taxa, porque é uma taxa que tu paga só para entrar no táxi, entendeu? Sim. Então, é assim, é complicado. Então, veja que isso aqui independe do quanto você andou, ou seja, independe do valor do X, você vai pagar isso aqui. Não importa, se o X for zero, né, isso aqui tudo vai ficar zero, mas você vai pagar esse valor fixo, que é o B. Legal, né? Então a matemática reflete o mundo real mesmo, não estou te enganando, não. Muito bem. É isso. Bem, então eu gostaria que tu anotasse essa equaçãozinha, tá bom? Essa equaçãozinha é um padrão que vai aparecer bastante. Quando terminares de anotar... AX mais B. Okay. Isso, f de x igual a x mais b, isso mesmo. Sim. Tu moras em qual cidade aqui em Portugal? Eu moro em Lisboa, mais especificamente em Rio do Mouro. Ah. Rio do Mouro é assim, 4 estações depois da Amadora. Ah, que bom que eu não conheço nada de Lisboa. Ok. Eu tô em Portugal faz 5 meses só. Ok. Acabei de chegar. Eu passei por Lisboa só no dia que eu cheguei, daí imagina, né, viagem, daí tinha que ficar lá com as malas, e daí eu tava com medo de ser assaltado lá em Lisboa também, que o negócio lá parecia barra pesada lá no metrô. Achei complicado, mas um dia eu quero conhecer. Eu moro em Braga, já veio em Braga? Se tu já viesse aqui em Braga? Não conheço a Braga. Braga é bem legal também, tem um monte de igreja. Se tu gosta de idosos e de igrejas, tu vai gostar bastante de Braga, que é o que tem aqui. Só velhinho e igreja. Então acho que eu ia gostar. Pois é. Bem, então ele vai falar aqui de uma série de coisas, blá blá blá. Eu acho que a gente já pode ir pro problema. Vamos para esse probleminha. Vinícius trabalha como DJ, cobra um valor fixo de R$200, além de um valor adicional de novo. Desculpa, reais. Pode pensar euros, tá bom? Pensa euros. Não é preciso pedir desculpa. Eu já estou acostumada com reais também. Eu estudei no Brasil. Ah, é? Tu morou lá, é? Aham. Ah, é? Onde que tu morou lá? Eu fiquei 4 anos, qualquer coisa, no Brasil. Eu tinha licenciatura em medicina dentária. Pronto, eu estou no processo de equivalência. Então, e eu tenho que fazer equivalência. E para eu fazer equivalência, tenho que fazer provas de exames nacionais. E pronto, estou a tentar ver se eu consigo. Se caso eu não consiga fazer equivalência no curso que eu fiz no Brasil, eu gostaria de ingressar num outro curso que sempre gostei de fazer, que é Engenharia Informática e Telecomunicações. Poxa, coisas bem diferentes, né? Lá no Brasil é dentista, né? Você fez o curso de dentista. Isso. E foi onde? Qual cidade? Cidade de Ponta Grossa, perto de Curitiba, estado de Paraná. Perto de Curitiba. Agora você falou que nem paranaense mesmo. Lá eles falam Curitiba. Legal. Que massa. Eu morava lá perto, eu morava em Joinville, Santa Catarina, sabe? Sim. É um estado ali de baixo, isso mesmo. Então tá bom, isso aí. Então, beleza, que bom.
Então vamos lá. Indicando por y, olha só, ele está nos pedindo uma equaçãozinha. Indicando por y o valor recebido em reais e x a quantidade de horas trabalhadas, escreva a lei da função que relaciona y e x. Ou seja, ele quer que tu uses esses números aqui, lá naquela equação que eu pedi para você escrever, né? Bem, será que tu consegue? Isso. Ok. Então tá. Veja, não tem conta para fazer aqui. É só escrever a equação. Percebe? Sim. Então tá bom. Sem pressa. Faça quando você tiver convicção. Eu acho que essa é a resposta certa. Daí tu me dizes. Ok. Eu só tenho que selecionar qual que é X e qual que é o B, né? Qual que é o A e qual que é o B? Então... Tem que lembrar qual é a lógica do A e qual é a lógica do B. O B é aquele valor fixo, aquele valor que não muda. E o A é aquilo que está associado com a variação do X. Como o X aqui tem a ver com o tempo. Desculpa, B é o valor que não muda. Exato. Ok. E o A é o valor adicional. O valor que vai se adicionando a cada X, isso mesmo. Ok. Então, seria que Y é igual a 90x mais 200. 90x mais 200, perfeito. Sim. Bem, essa função é uma função afim? Sim, ela é uma função afim, porque ela tem o formato ax mais b, porque o x não está ao quadrado, o x não está dentro de uma raiz, esse tipo de coisa. A gente chama ela de equação de primeiro grau porque é como se, não é como se, é de fato isso. O x está elevado a 1 aqui, né? Agora, se tivesse ax ao quadrado mais b de x mais c, seria de segundo grau. Perfeito, daí tu terias que fazer a fórmula resolvente, etc. Muito bem. Agora que tu tens a equação, você pode me resolver a C. Quantos reais Vinícius recebeu se trabalhou uma festa por 2 horas? Ok, peraí. Seria 27 mil reais. Eu acho que isso é muito dinheiro. Mas peraí, deixa eu ver se você trocou alguma coisa de lugar aí. Peraí, porque no caso seria, se ele receber um valor adicional de 90 reais por hora, então 2 horas seria 180. Perfeito. E mais os 200 reais que ele recebeu só de entrar na festa. Sim. 200 mais 180, então, né? Sim, seria 200 mais 180. Que o 200 é sempre o fixo, mais 180, que equivale a 2 horas. Isso. Seria 200 mais 180, e daria, no caso, 380. Isso aí.
Agora tu tens que fazer a próxima. Se Vinícius recebeu 515, veja, dessa vez tu tens já quanto ele recebeu. E agora tu quer saber quanto tempo ele teve que trabalhar para isso, percebe? Então, matematicamente, dessa vez tu tens o Y e quer encontrar o X. Ok. Deixa eu pegar minha calculadora. Ah, não, vai fazer na mão. Se bem que no exame tu podes usar, né? Então tudo bem, Posso? É. Se bem que eu acho que dá 305. Tá chegando perto, não é bem isso, mas é quase isso. É quase isso, né? Porque Isso. vamos ter só uma incógnita que vai ser X, e o 515 vai estar subtraindo com 200, e acho que dá mais ou menos esse valor. Isso. Porque nesse caso já temos o valor do Y, é só o X que é incógnito. Isso. Acho eu. Bem, parece bom, parece muito bom. Sim. Tu tem que fazer a coisa na ordem, né? Isolar o X da forma certa. Uhum. Mas faça na sua velocidade, não se preocupa com isso, tá? Hoje é pra gente conhecer bem a sua situação. Sim. Porque, assim, a matemática, eu gosto muito da matemática, de fazer cálculos e tal, mas há coisas que eu não vejo há muito tempo e sinto dificuldade, e não sei, tipo, uau, por onde que eu começo? Que nem a geometria, agora, e equações, eu consigo relembrar, se você me dar uma equação no primeiro grau, e eu tirando dados, eu consigo chegar lá mais rápido, percebo. Sim, Mas, percebo. sim, mais geometria, combinatória, probabilidade, que eu tenho mais dificuldade. Sim, sim. Uhum. Na verdade, combinatória, até eu tenho dificuldade, são tantas situações, né? Não é fácil. Mas acho que eu já respondi a sua pergunta. Bem, tu chegou em quanto? O X era quanto? 305, vou só pegar meu telefone para confirmar. Peraí. Tá bom. Veja que tu tá falando de hora, né? Se fosse 305 horas, eu acho que seria muito tempo, né? Pois, peraí. Peraí, então. Pior que foi esse o valor, professor. 315. Tá muito errado. Ó, eu vou fazer aqui na minha tela. Deixa eu abrir aqui. Uhum. Vamos aos poucos. Deixa eu fazer aqui. Eu acho que tu já percebeu que tu tens, né? Aquela equaçãozinha que você criou bem, que era o y igual a x mais 200. É o ax mais b, isso mesmo. Sim. Só que dessa vez a gente sabe quanto que o rapaz recebeu. Ele recebeu R$515. Que é o y. Isso. Uhum. Muito bem. E a nossa ideia aqui é encontrar o valor do x. Então tu tens que ter uma coisa em mente. Sempre que tu queres encontrar uma incógnita, temos que isolar a incógnita para encontrar o valor. Peraí, já vi onde que eu irei.
Sabe por quê? Eu distraí-me, não me coloquei em 90. Eu só estava a isolar só o X. Então, não seria assim. Seria, no caso, 515 menos 200 igual a 90x. E daria 315 igual a 90x. E 90 passaria para o outro lado a dividir, que seria 215 a dividir por 90. É. Que daria um total de 3,5. Ah, agora sim, 3,5 horas. Não, sabe por quê, professor? Eu distraí-me. Acontece. Eu distraí-me. Tipo, também agora que estava a ver, não tinha lógica nenhuma. Isso é sempre bom. Tá? Pois, porque eu simplesmente coloquei 515 igual a x mais 200. Depois eu estava a ver que eu distraí-me, não coloquei 90. Percebi. Que bom. O importante é perceber o erro, isso aí. E Sim. sempre verificar se faz sentido ou não. Não faria, porque era muito... Isso, exatamente. Agora sim. Muito bem. Mas eu tenho déficit de atenção também. Não se preocupe com Isso isso. aí. Você está até bem calma e controlada para quem disse que tem déficit de atenção, porque esses dias eu estava dando aula para um psicólogo que ele falou no mínimo umas 15 vezes na aula que ele tinha déficit de atenção. Eu fiquei pensando, mas o cara se entrega assim à doença dele, ele fala o quê para o próprio paciente? Né? Você é bem concentrada, meu Deus, eu aqui falando, você pegando tudo, tá ótimo. Eu tô muito feliz com isso. Então, eu nem vou continuar a conta aqui, porque você conseguiu fazer certinho. Eu quero mostrar outra coisa, então. Veja, nesse problema, né, do DJ, estava explícito já qual era os valores de A e B. Já estava explícito. Mas pode ser que tu tenha situações que, de novo, é uma equação de primeiro grau, mas o A e B não está explícito. Tá? Eu quero que tu leias esse enunciado, claro, não precisa ler em voz alta, a gente já passou da quarta ano da escolinha, né? Pode ler para si mesmo, e quando terminares de ler, me fala, tá bom? Ok. Sim, já li. Bem, então eu acho que tu percebeu que dessa vez ele não deixou claro, né? Ele até pede isso no A. Pede qual é o valor que multiplica o x e qual é o valor que soma o x. Então ele está pedindo esses valores que normalmente a gente chama, aqui em Portugal o pessoal chama de declive, o Q nesse caso, o A do que você copiou, é o declive, porque tem a ver com o declive da reta, e o B, né, é o coeficiente linear, acho que o pessoal chama de, sei lá como é que o pessoal chama em Portugal isso, eu chamo de coeficiente linear, o B é linear e o Q é angular. E nos Estados Unidos ele chama de y-intercept, porque na reta é o valor onde a reta intercepta o eixo y, né, o eixo y. Muito bem. Bem, é o que ele quer, né? Então, como é que a gente vai encontrar esses valores? Basicamente, utilizando os dados que ele nos deu. Sim. Vamos dar uma visualização nesses dados. Ele falou o seguinte, que quando tu tens 500 camisas, né, o custo de produção de 500 camisas é 2.700. E o custo de produção de 1.000 camisas vai ser o dobro. A pessoa desatenta pensaria, se 500 eu gastei 2.700, então em 1.000 eu vou gastar o dobro de 2.700. Mas não é o caso. Né? Muito bem. Veja que faz todo sentido do mundo que não seja o caso, porque imagina que tu vai abrir uma loja de roupa para fazer uma camisa só. Vai ter um custo enorme, né, para uma camisa só, percebe? Então, é claro que nesse custo das camisas está associado àqueles custos fixos, olha só a palavra fixo de novo, né, com aluguel, né, pessoal para trabalhar, etc. Então, por isso que não é simplesmente o dobro. Muito bem. Então, com isso em mente, quais são os valores, né? O que nós podemos fazer para encontrar? Eu quero fazer pelo formato de sistema de equações, que é uma coisa que a gente faz muito na escola e é muito importante para treinar a matemática básica. Que me parece que está boa no seu caso, mas vamos lapidar. Então eu vou começar aqui, tá bom? Eu vou primeiro deixar claro que... só um momento, deixa-me só pegar meu carregador, que o computador estava com metade da bateria e do nada
Espera aí, só um momento. Desculpa, professora, é que ele está viciado. Ah, não se preocupe. Bem, vamos dar uma olhadinha. Bem, então nós queremos encontrar, em especial, o Q e o B. O C e o X, eles fazem parte da equação. Não vai encontrá-los. Eles vão estar lá na equação. Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer para isso? Nós vamos pegar os nossos dados e colocá-los na equação. Por exemplo, os dados ali que eu pintei de vermelho. Quando tu tens 2.700, o custo é 2.700, então já vou colocar aqui o custo de 2.700. O que vai ser 500. Percebe? Eu peguei a equação que ele falou, que descreve o problema. Normalmente o problema de custo é assim mesmo. E ficou assim. Muito bem. Note que eu troquei a posição de x, né? E agora eu vou fazer o mesmo aqui. Que foi 3.800. Eu usei aqui os outros dados, tá bom? Quando eu faço 1.000 camisas, o 3.800 é o valor que eu recebo. Percebe? Então tá. Agora, bem, como é que eu vou fazer para encontrar o valor do Q e do B separadamente? Né? Eu posso fazer várias coisas. Várias. Quando a gente aprende resolução de sistemas, a gente aprende o método da substituição, o método da soma, da subtração, da igualdade. O método, nesse caso aqui, que eu acho mais apropriado, é a subtração. Tá bom? Por quê? Sempre tu pode utilizar o método da subtração pelo seguinte fato: o B sempre vai dar zero. Porque você vai ter B menos B. Percebe? Então, que tal tu fazeres essa conta aqui para mim? Tens como tu fazer a subtração de uma equação pela outra? A subtração, sim. Isso. Sem pressa, tá bom? Faça do seu jeito. B mais B menos... ou seja, o professor quer que eu subtraia a primeira equação separadamente e depois a segunda separadamente, é isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, bem, tu tens que fazer, no caso aqui, no primeiro momento, 3.000 menos 2.700. 3.800. 3.800, desculpa. Ok. Sim. Menos 2.700. Isso. Ok. Vai dar 1.100. 1.100. Aí sim. Então eu vou anotar aqui 1.100. 1.100 vai ser a subtração dos dois. Vai ser igual. Agora, eu vou ter que fazer também do 1.000 menos 500, que dá 500. Isso. 500Q, né? Sim, dá 500Q. E B menos B dá quanto? B menos B dá 0. A gente nem põe, né? Sim. E agora tu podes, olha só, fazer o que para resolver? Me diga. Então, agora, como o 500 está a multiplicar pelo Q, ele vai passar do outro lado como
A Isso, dividir. vai dividir, exatamente. Sim. Então, Q vai ser igual a 1.100 sobre 500. Que tal a gente cortar os zeros e fazer que Q é igual a 11 sobre Vai, 5? sim, vai ser 11 sobre 5. Fácil, né? Mais direto ao ponto. Que daria 2,2. Muito bom, muito bom. Uhum. Então, você encontrou o Q, muito bem. Como é que tu farias agora para encontrar o valor do B? Eu vou isolar novamente o B, substituindo o Q. Ou seja, como eu já tenho o valor de Q, seria, no caso, seria 1.100, que é da subtração do 3.800 menos 2.800. Eu teria que colocar a incógnita principal vai ser o B. Isso. Ou seja, Perfeito, tá ficando perfeito por enquanto. Isso aí, eu acho que tu vai conseguir sozinha. vai ser 500. Como eu já sei o valor de Q, eu vou substituir. Isso. Vai ser 500 vezes 2,2 mais B. Então, 1.100 vai ser igual a 500 vezes 2,2, que vai ser também 1.100, mais B. E depois vai ser 1.100 menos 1.100, vai ser igual a B. O B vai ser 0. B vai ser 0. Ai. Não está legal. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui e vamos fazer a conta. Sabe como é que eu cheguei a isso? Porque assim, eu usei os valores que eu já tinha. A subtração do 3.800 menos 2.700, 1.100. Não pode Né? porque na subtração tu não tens o B. Como assim? Veja, nessa parte roxa, tens o B aqui, né? Cadê o B? Tem o B aqui. Então tu não podes utilizar ela. Tu tens que Eu utilizar não o posso usar a equação principal. Tu podes usar a azul ou a vermelha, tanto faz. Uhum. Por exemplo, vamos usar a azul. Falar, bem, a gente encontrou que o B é 11.500, tu falasse bem que o B é 2,2. Sim. Eu vou colocar o 11.500 aqui porque eu quero saber como é que você resolveria isso. E aí, com a fração. Eu teria que igualar o denominador. Não precisa porque tu tens uma multiplicação aqui, certo? Tu tens que igualar o denominador quando tu vais fazer soma Adição, eu tenho ou subtração de frações, né? Mas no caso, se eu fizesse 1.000 vezes 11, depois 5 vezes 1, depois eu teria que igualar para subtrair. Sim, Não. mas tem uma coisa melhor que tu podes fazer, que é fazer direto a divisão do 1.000 pelo 5, percebe? Uhum. Porque, veja, o 1.000 está multiplicando a fração, mas ninguém me impede que eu primeiro divida e depois multiplique pelo 11, percebe? Uhum. Então, primeiro eu vou fazer a divisão, depois eu faço a multiplicação do que surgir dessa divisão. Então vai ficar 3.800 igual a 1.000 a dividir por 5, 200. Né? Uhum. Vezes 11 mais B. E agora não precisou fazer nada com a fração. Né? Nada de mínimo múltiplo comum ou qualquer coisa desse gênero. Né? Fica mais fácil dessa forma. Tem como tu terminar a conta agora? Sim, peraí. Maravilha. 800 igual a... Mais B. Peraí. Daria 1.600. Tá, professor? Opa, eu estava desligado aqui. Não faz mal. Isso mesmo, 1.600. Então, mas sabe, eu errei porque eu tive como base a equação inicial que você me deu, 2.800 igual a 100Q mais B,
menos 2.700. Então eu pensei que basicamente, tendo o Q, eu teria que substituir o Q e isolar o B. Ah, daí o B desapareceu. De novo ele vai desaparecer, percebe? Por Não isso tem o que fazer. que eu cheguei a uma outra conclusão. Então tu não chegou no valor do B igual a zero. O B simplesmente sumiu. Agora tu chegou no valor do B. O B é 1.600. Sim. O B tem que ser 1.600 por causa de toda aquela questão de custo fixo que nós falamos. Uhum. Temos o valor de uma incógnita. É só colocá-lo nas equações iniciais, em uma das, melhor dizendo, colocá-lo em uma das equações iniciais e encontrar o valor da outra incógnita. Que a gente fez. Se tivesse feito ali na vermelha, ia dar no mesmo. Depois tu pode até fazer isso como exercício. Pronto, então agora a gente encontrou a equação. A nossa equação, vou pegar isto, peguei errado, pegar isso e trocar o valor do B e o valor do Q, né? Que era 2,2. Uhum. Ou seja, o que significa esse 2,2? Na prática, é o custo de cada camisa. Cada camisa vai custar 2,2. A mais, né? Então, é um custo baixo até por uma camisa. É o custo fixo aqui. Então, tu tens que vender muita camisa para vencer esse custo fixo de 1.600, percebe? Uhum. Muito bem. Então, agora qual que é a pergunta B? O custo de produção de 800 camisas. Ou seja, agora eu vou ter o valor do C, né? Não, agora tu tens o valor do X e tu estás O preocupado em tirar X. o valor do C, né? O valor do X é 800, né? Porque o valor... Então é só multiplicar 2,2 vezes. E depois somar, exatamente. Sim. 1.800, né? Que ele falou. Isso. Não, são 800 camisas. 800 camisas, desculpa. 2,2 vezes. Que seria 3.360. Uhum. Uhum. Pronto. Que é 2,2 vezes 800 mais 1.600. Isso. Uhum. Então, poxa, perfeito. Então, olha só, né? Acabamos mais uma conta que envolvia retas. E eu percebi que tu tens ainda alguma dificuldade em isolar o X, né? Ou não ficou muito claro, não sei. Bem, coisa com fração também. Eu tô com uma questão aqui que eu quero ver se tu consegues resolver. Isso Uhum. não é coisa de reta mais, é só isolar o X, que envolve fração e outras cositas. Por exemplo, se tiveres, por exemplo, essa Uhum. situação aqui, olha só. Vamos ver até onde tu consegues fazer isso aqui sozinho. Eu não sei quanto é que isso aqui vai dar de resposta, tá? Sinceramente, não sei. Deixa eu trocar esse 3 aqui, que vai ficar muito feio com esse 3 aqui. Deixa eu colocar um 5. Agora sim. Será que tu consegues isolar o X nesse caso? Penso que sim. Oh, que legal. Bem, eu gostaria que você tentasse. Eu preciso ir numa casa de banho rapidinho, tá bom? Ok, tá bom. Então tá. Eu gostaria que tu fizesse como se tu estivesse fazendo para uma prova mesmo, valendo nota. E me mandas uma foto, tá? Bem organizada. Ok? Ok, Então tá tá bom. bom. Só um instante. Tá bom.
E aí, como vai a continha? Tô quase a terminar. Ah, que coisa boa. Então, quer que eu te mande foto? Sim, 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 sempre bom. A foto não ficou boa. Já enviei. Vamos ver, só um segundo que o meu computador é meio devagar. Ok, tranquilo. Professor, hoje Ok. podemos fazer só uma hora de aula? Hoje? Ou dá jeito duas? Não, não. Isso tu sempre tem que me avisar com antecedência, porque já tem um aluno depois de ti. Ah, ok. Não, não faz mal. Eu estava mesmo a pensar em uma hora de aula. Uhum. Sim. Deixa eu pegar agora sim chegou algo. Olha só, que organização. Assim eu gosto. Vamos ver o que está feito aqui. Aí tu começaste pela coisa de deixar o denominador igual. Então, Sim. olha só, gostei do que tu fizesse. Tu Por, multiplicou. sim, por ser a Percebeu? Oi? subtração. Não, estava a dizer por ser a subtração, eu tive a ideia de igualar os denominadores. Tá nota 10 isso. Tá perfeito. Nossa, tá bom. Eu acho que tu errou coisas ali por azar mesmo. Não só Foi azar. porque eu tive um professor de matemática que dizia sempre que eu era uma excelente aluna, só que eu me perco às vezes um pouco. Eu sou Ah, normal, né? distraída. É eu. É, Eu não sei tu quantos cafés tu toma, mas depois que eu tomo meu 10º café, eu já tô assim, muito elétrico. eu E nem daí, posso tomar. tu não pode, né? Não, porque me acelera o ritmo cardíaco. Isso aí é perigoso. O meu Daí, também acelera, mas eu acho que não tem perigo ainda, né? O dia que me der um treco, daí. é. Bem, vamos esperar que isso não aconteça. Pronto. Mas eu gostei do que tu fizesse aqui, muito bom É. mesmo. Bem, já que a gente tem um tempinho, eu vou fazer uma conta e depois eu vou querer que tu faça outra. Ok. Acho que dá tempo, já que tu tá Sim. fazendo muito bem. Ok. Na sexta, professor, eu vou combinar sempre com você um dia antes, né? Como o professor disse. Mas, em princípio, na sexta eu consigo assistir a aulas às 7. Às 7 eu tenho uma aluna na sexta. Ah, Mas não sei se tu pode às 6. Ou eu tento adiantar ela. Não sei. aham, Deixa eu ver o que é possível. sim. Tá bom? E na sexta eu saio às 6, mas eu consigo chegar em casa às 7 horas. Eu tenho uma aluna às 7. É. Bem, E, vamos ver. Se qualquer coisa eu também faço às 8 pra ti, não tem problema. ai, obrigada. Se Então, eu conseguir, não tem eu problema. quero muito passar nessa prova. Uhum. Eu também quero que você passe. Quero mesmo, Mas, sinceramente. Uma função polinomial do primeiro grau é tal que blá 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 blá. Muito bem, ele deu umas informações aqui, como no problema das camisetas. Temos uma situação que quando o x é. Bem, não vou falar sobre isso aí. eu tenho que escrever porque, como eu perco o foco, eu tenho que escrever. Vamos com calma. Tu estás vendo aí o que eu estou mostrando, né? Sim, sim, sim. É. F de Bem. 3 igual a 6. O que a gente tem que lembrar aqui é o que significa essas coisas, né? Porque nós temos que a equação que ele fala aqui do primeiro grau é aquela equação, ax mais b, Sim. tá bom? Muito bem, ax mais b. E agora o que a gente vai fazer? Essas informações que ele nos deu têm algum significado. Uhum. Ele está a falar aqui que uma coisa é 13 e outra é 6. E que outra coisa que não sabem é F de 10, que é incógnito. O problema pede de fato o f de 10. Mas vamos pensar só no vermelho por enquanto. Ou seja, o nosso F de 10 seria F de X?
já vamos chegar lá. Para isso a gente tem que entender primeiro, na vermelha, o que é o 3 e o que é o 6. Será que você saberia me dizer, dentro da nossa equação aqui, o que seria esse 3 e o que seria esse 6? Ah, eu acho que o 3 seria a ordem. A ordem? Como assim? Ah, A equação é de ordem 3? por exemplo. Não. Bem, ó, veja. Se tu perceber, o 3 ele tá dentro do F, tá vendo? Sim, Então, quem que tá dentro do F? É o X. é o X. Portanto, o 3 é o X. Então é isso que eu quis falar. Por exemplo, quando o X for 3, nós falamos a ordem, tipo substituir por 3. Ah, não sabia dessa. Em Cabo Verde e em Portugal nós dizemos, por exemplo, quando a equação tem a ordem 4, então quer dizer que o termo vai ser o resultado final, mas a ordem vai ser o número que vai ser substituído, que no caso é 3. Poxa, que legal. Essa aí é novidade para mim. Nós falamos assim. Que Por isso que eu logo falei que é a ordem, ou seja, se você colocar, é só substituir o X pelo 3, como também quando vai ser 4, vai ser substituir o X pelo 4. Poxa, que doideira. Que bom, agora aprendi uma coisa nova. Vou falar isso com os meus alunos portugueses. Logo eu tô falando igual português, tem que treinar um pouco mais. Olha só, então a gente descobriu aqui que a nossa ordem 3, né, vai causar a função ser igual a 6. Então, Sim. onde tu achas que eu vou colocar esse 6 aqui? O 6, peraí, vai ser, penso eu que vai ser A vezes 3 mais B igual a 6. Perfeito, exatamente. Veja, o 6 ele é igual a isso. Porque toda função que é igual a 6. Então, em outras palavras, essa nossa função aqui, quando a ordem é 3, ela é igual a 6. Muito bem, então eu vou simplesmente dizer que isso aqui é 6. F de x igual a 6. Isso. Então, assim, eu tenho uma equação, eu vou ter a outra equação ali que segue a mesma lógica, só que com aqueles outros valores. No caso, não é 3, no caso é 4, e aqui é 8. Então, deixa eu colocar 8, 4. 24 mais B. E, de novo, a gente pode fazer a subtração, a ordem não importa, a professor, mas vai ficar negativo, fazer o quê? Isso fica negativo. 6 menos 8 menos 2. 3A menos 4A menos A. B menos B, 0. Então, se menos 2 é igual a menos A, o A é igual a 2, concorda comigo? Percebeu? Percebeu? Então tá bom. Eu percebi sim, porque você inverteu. Por exemplo, o A passou para o outro numerador, mudou de sinal, e o 2 mudou de sinal também. Dá pra pensar dessa forma. Ou então multiplicar por menos 1. É só lógica, isso. Multiplicar por menos 1, perfeito. Eu gosto de falar assim, se tu fizeres essa equação na frente de um espelho, não vai mudar a resposta dela. Porque é isso. Se tu faz a conta na frente do espelho, ela não muda. Sim. Então a ideia é essa. Muito bem. Então, com isso em mente, né, a gente encontrou o A igual a 2. Agora, de novo, a gente pode pegar uma das equações, podemos pegar essa, colocar o A ali. E pronto, né? Daí a gente encontra o valor. Encontra o valor do B rapidinho, porque nós vamos ter que 8 é igual a 8 mais B. Sim. Então, qual que deve ser o valor do B para que 8 seja igual a 8? Claro que o B tem que ser 0. Dessa vez o B é 0. Sim, pois. Sim, dessa vez foi 0. Dessa vez é 0. Então, o f de x, ou seja, a nossa função é simplesmente 2x, o B é 0. Não tem valor fixo. Então, se ele quer qual é o valor da f de 10, a resposta é 20. Porque nossa resposta simplesmente multiplica por 2 a ordem, né? Que coisa boa. Então, está feito. E agora é sua vez. Eu acredito que não... já passou do tempo, meu aluno está esperando, mas eu vou deixar uma tarefinha para você, tá bom? Sim. Se tu conseguires fazer a conta que eu vou lhe enviar, vai ser muito legal. Ok. Então, acho que foi muito legal, você está muito bem mesmo. Está muito bem mesmo. Depois de uns 8 anos, sem estar na matemática. Poxa, para quem faz tanto tempo que não estuda matemática, está muito bem. Não se preocupe com essas histórias aí de TDAH, de que passou muito tempo, daí fica difícil aprender, não. Tenho certeza que se você se dedicar, vai dar tudo certo, tá bom? Mas tem que ter paciência, porque matemática é que nem uma linguagem. Ninguém aprende a falar uma língua em uma aula, né? Uma coisa que demanda tempo. Sim.
Eu recebi o exercício em uma função afim e Isso mesmo. Bem, essa aí vai ficar como tarefa, porque agora tem outro aluno, tá bom? Tá bom. Mas daí tu pode me mandar durante a semana aí se tu terminares, tá? Sim, sim. Então tá bom, tchauzinho, tchau, tchau. Tchauzinho.